tudo bem com vocês? Tivemos a honra de entrevistar Antônio Carlos Sequim para o programa Nós Sabe Português da TV Cidade de Santo André. Para quem ainda não ouviu falar, Antônio Carlos Sequim é poeta, ensaísta, crítico literário, doutor em letras, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e é membro da Academia Brasileira de Letras e um dos maiores especialistas na obra de João Cabral de Melo Neto. Sequim participou como escritor convidado da primeira Feira Literária de Ribeirão Pires, ministrando a palestra sobre a Semana de Arte Moderna, a semana de 22, intenções, contribuições e incongruências no dia 24 de setembro, com a mediação do escritor Reinaldo Damasio. Antes da palestra, e antes mesmo, vamos confessar, de a Rede Globo filmar o evento, Sequim nos concedeu a entrevista que vocês vão ver, vão assistir daqui a pouco. Essa introdução tem o objetivo de apresentar ao público brevemente o currículo do acadêmico. Com vocês, Cida Cinca. Olá, queridos internautas. Como disse o professor Sérgio Cinca, estou aqui com a missão de falar do currículo do nosso querido Antônio Carlos Sequim. Antônio Carlos Sequim, ele é ganhador de diversos prêmios literários, também organizador das antologias de João Cabral de Melo Neto, Cecília Meirelles, Mário Pederneiras, entre outras. Prêmio ABL de Poesia em 2003, Medalha Afrânio Coutinho e também Destaque Literário 2017. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em junho de 2004, ocupando a cadeira número 19. Desde 1959, reside no Rio de Janeiro. É doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Em 1982, ele se tornou doutor, onde foi aprovado em 1993 por unanimidade, com nota máxima, em concurso público para professor titular. Foi professor de literatura brasileira de diversas universidades do exterior. Em 2013, tornou-se professor emérito da UFRJ. Proferiu 461 palestras, em sua maioria versando sobre temas de literatura e cultura brasileira, no Brasil e nos seguintes países: Argentina, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Itália, México, Portugal e Venezuela. Membro de 46 editoriais ou conselhos no Brasil e no exterior, sobretudo de periódicos de investigação literária. Recebeu no total 16 prêmios literários nacionais. A fortuna crítica de Antônio Carlos Sequim ultrapassa centenas de textos entre artigos, capítulos de livros, dissertações e teses. Em 2013, a editora da UFRJ publicou Sequim, Uma Vida em Letras, volume com 88 ensaios e depoimentos sobre sua atuação nos campos da criação literária, do ensaísmo, do magistério e da bibliografia. Então, com essa pequena apresentação, queremos publicamente agradecer a Antônio Carlos Sequim o seu carinho e a sua humanidade. Para nós, fica a prova de que quanto mais alta e sábia é a pessoa, mais humilde e humanamente ela é. Vocês vão agora assistir ao vídeo com a entrevista exclusiva
para o programa Nós Sabe Português. Espero que apreciem. Obrigado. E é muito importante, pois o Antônio Carlos Sequim é uma inspiração, né, para nós, é uma inspiração para escritores, é uma inspiração para professores, é uma inspiração para alunos. Então, não deixe de assistir a entrevista. Obrigada. Bem-vindos ao programa Nós Sabe Português. Eu sou o Sérgio Cinca. Eu sou a Cida Cinca. E temos o grande prazer, o privilégio de entrevistar o nosso amigo Antônio Carlos Sequim. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele concedeu esta entrevista. Ele vai falar um pouquinho sobre a língua, a relação dele com a língua portuguesa e com a literatura. Sei que antes de mais nada, e essa expressão não quer dizer nada, né? Queremos agradecer a oportunidade de você nos conceder essa entrevista. Sei que muito obrigado de coração. Obrigado também, estou aqui à disposição. Já queria começar a fazer uma sugestão para o título do programa de vocês, porque é Nós Sabe Português. Deveria ter outro, A Gente Sabemos Português. Perfeito. Uma provocação muito interessante. Uma sugestão, né? Agora, as pessoas podem ficar confusas com relação a esses títulos, né, Sequim? Mas... Porque acho que está errado do ponto de vista da norma culta. Sim. Certamente não é nada recomendável, nem o título, nem aquele que eu sugeri, mas faz parte do universo dos falantes, né? E o escritor tem que estar atento a todas as variantes, ainda que não as incorpore necessariamente. Sim. Certo? O escritor sempre faz um filtro seletivo da linguagem viva. E às vezes até aquilo que hoje nos choca pode ser que passe a ser incorporado, né, ao registro literário daqui a algum tempo. É porque a língua, ela viva, evolui, né? Viva, é dinâmica, né? E o escritor e o ensaísta, o professor, tem que estar atentos a tudo, né? Não de um modo prescritivo, certo? Sem impor regras, né? Mas, digamos, vigilante a essas movimentações linguísticas, porque boa parte delas desaparece, como a gíria desaparece, mas algum substrato permanece, né? Sedimentando o solo da linguagem. Agora, por outro lado, esse aqui, precisa haver a preocupação quando nós falamos de norma culta, né? Porque se não houver aí as melhores oportunidades, né? Os concursos, o Enem, ou até uma entrevista de emprego, ele exige a norma culta. Como trabalhar isso? Como incorporar isso? Como fazer as pessoas entenderem isso também? Então, primeiro eu acho que não devemos ter preconceito em relação às normas, aos registros populares, né? E como já outros linguistas disseram, um escritor ou não um falante deve ser poliglota em sua própria língua, não é mesmo? Então ele saber que registros usar dependendo da expectativa do público, do seu auditório. Evidentemente, mesmo aquela pessoa que cultiva, por hipótese, né, digamos, uma norma padrão, tecnicamente perfeita, no recesso do celular, dificilmente vai usar mesóclises, né? Dificilmente vai usar o pretérito mais perfeito, né? Porque são certas construções que subsistem apenas na linguagem escrita, na forma escrita da língua. Então tem que haver essa flexibilidade para não rejeitar a mudança e não se engessar no normativo, mas sabendo que, dependendo do contexto, né, esse normativo é fundamental, até como oportunidade profissional, né? Não se deve sonegar às pessoas que não têm acesso à norma padrão a possibilidade de que elas tenham também acesso a essa norma. E, além de tudo isso, o Sequim também escreve muito bem. Alguns livros que podemos mostrar aqui. Aqui estou doando à Biblioteca de Ribeirão Pires, desde dizer que minha obra poética reunida, que saiu em 2017, numa linda edição da Top Books do Rio de Janeiro, eu fui contemplado com um projeto de capa também do grande Valtécio Caldas, um dos
maiores artistas plásticos do Brasil de hoje. Você tem uma biografia também, não é? Quando eu me aposentei, me tornei professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui contemplado, né, com essa homenagem aqui, um livro sobre a minha produção como professor, como ensaísta, poeta e bibliófilo, com cerca de 90 textos e depoimentos, né, sobre a minha trajetória, de nomes tão ilustres, para citar apenas um que está transcrito na quarta capa, que é o nome do professor Antônio Cândido. Poxa, que maravilhoso. Muito honrado. Então a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando com ele, o mestre Antônio Carlos Sequin, mas ele daqui a pouco, estamos aqui na Feira Literária de Ribeirão Pires, ele vai ministrar uma palestra. Claro que o programa Nós Sabe Português vai participar, filmar alguma coisa, poderíamos até filmar, né, na íntegra, né, e perder para que os telespectadores não percam, né, a oportunidade de ouvir, né, Sequin aqui na cidade de Ribeirão Pires. Sequin, para suas considerações finais. Bom, espero aqui de alguma maneira contribuir um pouco para a reflexão crítica da literatura com essa palestra que eu vou dar daqui a pouquinho, né, sobre o modernismo de 22, reavaliando criticamente esse movimento. Nem a destruição sistemática, que alguns fizeram, nem também a louvação indiscriminada. Vamos tentar ver pesos e medidas diferentes e iguais para falar da semana de 22. Sequin, muito obrigada, uma honra ter conosco, que sirva, né, de inspiração para tantos internautas que estão nos vendo, né, essa inspiração, essa motivação hoje, temos falta dela, né, então, muito obrigada por estar conosco. Obrigado a vocês, tudo de bom, tchau.